mais uma terça esquerda, que tendo a alegria de receber, né, a Aline Calisto. Aqui funciona da seguinte maneira: a Aline vai começar falando um pouquinho dela, um pouquinho da história dela, um pouquinho sobre os movimentos de esquerda, e depois que ela fizer essa breve introdução, o Breno que está aqui, o Breno, por favor, levante. Cobrita. O Breno que está aqui, ele vai pegar as pessoas que querem fazer perguntas, que querem fazer alguma colocação. O Breno vai estar ali com o papel anotando, né, as pessoas e a ordem que vão fazer. A gente vai fazer 3 rodadas de 3 perguntas e a Aline vai responder aqui pra gente. A Aline, professora, apresentadora, cantora, compositora, aqui sempre ligada aos movimentos de esquerda. Então, muito barulho, muita salva de palmas para a Aline Calisto. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo que está aqui. Eu já tinha ouvido falar desse movimento, né, dessa história que estava acontecendo por aqui, e achei muito importante porque sempre que existem, né, esses movimentos de comunicação das pautas da esquerda, muito se concentrava na região centro-sul. E eu, como periférica, sempre morei em periferia a minha vida praticamente inteira, e é importante trazer essas discussões mais próximo, mais perto da periferia, dos lugares mais afastados. Então, assim, eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite. Muito me honra estar aqui. Ao Curimbá, Helena Augusto, que fez a intermediação total. Muito obrigada. Bem, Aline Calisto, cantora, compositora, geógrafa, professora. Compositora, às vezes os veículos de comunicação não falam muito, eu acho bizarro até, porque nos tempos de hoje não deveria ser nada assustador uma mulher compositora, né? Mas a galera ainda quer ver a mulher só como a cantora e tal, mas ok, a gente continua aí colocando o barco para remar, não vou parar. A minha vida musical, ela começou mais ou menos nos idos de 2002, 2003, quando eu estava em Viçosa. Eu fui para lá estudar geografia, sou formada em geografia, e paralelo, né, à geografia, eu comecei a me envolver muito com a música, com o pessoal de lá. Foi onde eu aprendi mesmo, né, a vida, assim, a militância, o encontro com grupos com os quais eu acabei me identificando, como o MST, que até hoje eu tenho desenvolvo alguns trabalhos com eles. E, bem, enquanto geógrafa, eu só tenho a agradecer essa minha formação, né, essa possibilidade de poder estar numa universidade, de vivenciar isso e poder levar isso para o meu trabalho, porque a gente acaba misturando as coisas, né? Eu sou cantora, mas a minha veia geógrafa, ali a minha veia que se dedicava aos estudos da reforma agrária, que se dedicava aos estudos da geografia humana, continua presente, sempre. E, bem, vou fazer um apanhado desde lá então, porque quando eu entrei para a universidade, né, foi com muito custo, porque estudar numa universidade federal não era fácil na época do FHC, né? Não era mesmo. E quando eu entrei, as universidades, assim como hoje, estavam sofrendo um processo de sucateamento muito grande. E, assim, era aquela coisa, eu venho, né, de uma origem muito humilde, eu estava ali porque eu tinha uma bolsa alimentação, uma bolsa moradia, e não existiria outras possibilidades se não fosse dessa forma. E naquele momento, em mais ou menos primeiro semestre de 2001, havia-se um plano de cortar esses benefícios para os estudantes de baixa renda. E eu já entrei naquele processo, falei, pô, peraí, eu já estou entrando perdendo, né? Porque eu vou ter que voltar para Belo Horizonte. E nesse momento eu comecei a me envolver com o movimento estudantil.
porque ali era aquele aglutinado de gente que estava meio que defendendo aquilo que eu precisava e o que muitas outras pessoas precisavam também. E, enfim, em 2002 o Lula venceu as eleições. Aí, né, a gente comemorou, aí eu literalmente deitei no asfalto, fiquei feliz, contente, porque todos aqueles benefícios que eu tinha e que eu precisava, na verdade, para poder prosseguir com os meus estudos, eles não só continuaram, como melhoraram, né? Mais vagas foram dispostas ali para outros alunos que também precisavam de moradia, e foram anos muito importantes para mim, para minha formação. E mais ou menos em 2003 eu conheci o MST. A região da Zona da Mata Mineira existem hoje, se eu não me engano, cerca de 3 assentamentos. Um deles, na época, acampamento, tinha acabado de homologar o assentamento, que era o Olga Benário. Foi o assentamento com o qual eu tive mais intimidade. Nessa época também, eu já era professora, porque eu, assim que concluí a minha graduação, né, a licenciatura em Geografia, eu fui trabalhar numa escola pública e numa escola da rede particular, porque eu entendia também que eu estava ali, pagaram pelo meu estudo, o Brasil pagou pelo meu estudo, então eu tinha que dar esse retorno também para a escola pública. Eu sempre pensei assim, porque não fazia sentido, né? Eu saio daqui, eu tenho que dar esse retorno. Aí eu trabalhava numa escola pública, numa escola privada, e eu consegui, por um certo tempo, estabelecer um diálogo entre o campo e a cidade. Como? Abrindo aí uma porta com o MST, com o assentamento Olga Benário. Eu levava os meus alunos para encontrarem com os alunos de lá, e esses alunos tinham aquela interação, tinham uma aula em conjunto, e isso era muito importante, porque, gente, essa coisa do MST que fica no imaginário de boa parte da população, que acham que é um movimento que vai chegar e que vai destruir tudo, que vai tocar o terror. Assim, era um processo fazer esse trabalho com as famílias dos alunos, pegar autorização, porque eu estava ali retirando alunos, né, menores de idade, levando para um assentamento. Alguns pais não autorizavam, enfim. É todo um processo de desmistificar o que é a luta no campo. Isso eu já fazia em sala de aula, né? De uma forma que os alunos, né, de 5ª ou 8ª série pudessem compreender, mas a vivência, a prática, fazia toda a diferença. Aí eu me aproximei mais e mais do movimento. Hoje em dia eu não dou mais aula, né? Enfim, já tem aí uns quase 8 anos que eu não estou afastada das salas de aula, mas continuo com a proximidade ao MST, estou sempre envolvida nas atividades, porque, né, continua o processo, né? Mudou a forma, mas o processo está ali. Eu continuo junto com o movimento, que é algo que eu acredito muito. Eu acho que a revolução vem do campo, sim, sabe? Até porque ninguém vive sem comida, né? Sabe? Então, acredito muito, sim, nesse movimento. Eu vou estar com eles até o meu último suspiro nessa vida. A parte musical. Paralelo à geografia, eu sempre gostei de música e comecei a desenvolver com alguns amigos um projeto de samba na cidade, inclusive unindo a galera do samba, né, que não tinha muito espaço, porque é incrível isso, né? O samba é hoje um produto que é vendido, tipo exportação, mas ainda se encontra muito do que é produzido na periferia e não é valorizado. Aí lá em Viçosa a gente começou a fazer esse diálogo, né, de colocar a galera da periferia, que tinha uns grupos de samba lá, para poder tocar junto com a gente nas rodas de samba, né? Tem o Bra Samba, que é um querido que está lá até hoje, resistindo, lutando. E
Bem, chegou um momento que eu tive que fazer uma opção, porque geografia, que eu amo, e a música que eu amo igualmente, não conseguiam caminhar na mesma estrada. Aí eu optei pela música, porque a música realmente é algo que é muito forte para mim. E continuo aí nessa estrada da música, esbarrando em alguns espinhos doloridos, né? E a gente segue, né? Às vezes com algumas portas fechadas, porque, né, é a dita artista esquerdinha, aí não toca mais em tal lugar. Já aconteceu isso comigo, né? No Rio, inclusive. Mas eu acho que é isso, né? A gente faz uma opção. Você tem que ser o que você é, independente da escolha, tem que ser por opção, não é por ocasião, sabe? Eu não sou uma artista de ocasião. Eu tenho as minhas bandeiras e eu vou defendê-las, né? Então, tem gente que gosta, que bom. Mas tem gente também que vai fechar a porta e só lamento, né? Eu recentemente lancei um disco. Eu não consegui fazer o show ainda em Belo Horizonte por motivos de saúde, eu tive que cancelar, mas tem uma nova data já marcada. E é um disco que vai tocar em algumas feridas e vai falar muito sobre feminismo, sobre as relações amorosas e como essas relações são carregadas de machismo. E esse é um tema que muito tem me chamado a atenção e me tocado mesmo, né? Eu sou mulher e é normal que isso me toque, porque a gente sofre, né, no dia a dia. Sofre muito. E quando eu defini que eu queria fazer esse disco, que eu queria ir por esse lado mais espinhoso, algumas pessoas me falaram que isso não era tão comercial, que seria um pouco problemático, mas era o que eu precisava falar. Como eu disse, né, a gente está aqui cumprindo uma função por opção, e é a minha opção de vida, né, defender as causas que eu acredito. E aí eu fui em frente, fizemos o disco, tá lá, já incomodou algumas pessoas, eu sofri alguns tipos de ameaça, mas ok, tirei de letra, porque, como eu disse, é um disco que fala das relações amorosas pelo olhar de uma mulher. E eu coloquei ali tudo que eu sofri, sabe? E eu acho que essas histórias, elas são muito similares à história que muitas mulheres já passaram, sabe? De você sofrer preconceito por ser mulher numa relação, ou desde da roupa até a sua profissão ser questionada. E poxa vida, né? Isso incomoda muito, e uma forma, eu acho, que de dar voz a esse incômodo é através da arte. A arte incomoda, né? A arte tem que incomodar, né? Ela precisa mexer com essas estruturas que são muito quadradinhas, né? Muito arraigadas ali. A gente tem que dar uma chacoalhada para as pessoas pelo menos começarem a se questionar por que elas estão fazendo isso. Eu falo mais? Eu tô falando muito, né? Tá bom. Não. Pode seguir. Vai falando. É? Fala mais um pouquinho, a gente vai para as perguntas. Ok. Continuando nesse tema dentro do samba, né? Que é o meu segmento aí. Eu sou filha de um carioca, sou carioca de nascimento, né? Mas me considero mineira de criação, porque eu vim pra cá com 6 anos de idade. Minha mãe é mineira. Aí sempre estive dentro do samba, meu pai sempre ouviu muito samba, minha mãe a mesma coisa, acabou aprendendo com ele também. E, bem, dentro do samba, eu não sei, eu me arrisco a dizer, eu não sei se é mais que o rock, na verdade, que a galera do rock, eu não sei. Mas dentro do samba, eu acho que a gente encontra um tipo de machismo que é bizarro, na verdade, porque
Quando eu estudei na graduação, a minha monografia foi sobre identidade e representação dos subúrbios através do samba. Aí eu tenho uma sub-área dentro da geografia que se chama geografia cultural. E beleza, eu fui para a periferia. Na verdade, eu fui para a periferia do Rio, porque naquele momento era onde eu tinha mais proximidade, conhecia as pessoas. Fui para Oswaldo Cruz em Madureira e conversei com muita gente, enfim. E de tudo que eu li, de tudo que eu vivenciei, presenciei, é muito triste, né, ver que o lugar da mulher dentro do samba ainda não é o lugar, não é que eu vou falar de destaque, mas o lugar paritário, igual ao do homem. Não é, sabe? A mulher está na cozinha, e não que a cozinha não seja importante, muito pelo contrário, mas da cozinha a chegar a uma mesa, ela sentar, pegar um instrumento, tocar, mostrar a composição dela, gente, aí é um abismo. Uma vez eu cheguei, eu estava na casa, lá em Xerém, no Zeca, e eu vi aquela roda, só homem. Eu perguntei, depois eu cheguei para ele, falei, aqui, tinha que ter umas mulheres aqui, né? Você não acha, não? Cadê? Ó, eu tenho meu samba aqui, quanto que eu vou poder tocar aqui para mostrar? Porque é um espaço muito masculino. E é masculino não é porque a produção dos homens é melhor que a das mulheres. Porra, a gente tem Dona Ivone Lara aí, a gente tem Jovelina, a gente tem Leci Brandão, sabe? Muita mulher foda que compõe, que toca. Mas esses espaços não são divididos da mesma forma. Eu tenho uma amiga, uma grande instrumentista, ela é produtora também. Tipo, ela tá tocando, o cara chegar pra ela e falar, nossa, você tá indo bem, um dia você vai chegar lá, a gente pode te dar uma aula. A mulher já toca há quase 10 anos, sabe? Não é uma questão de colocar o que é melhor, se o homem é melhor que a mulher. Não é isso. É uma questão de dar as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. A pessoa está ali, ela está estudando da mesma forma, ela se dedicou àquele instrumento, a compositora da mesma maneira. E são muitos casos assim que eu vi que me entristeceram. Um dia assim, de estar em roda de samba, você vê que o espaço da mulher dentro de uma roda de samba é muito limitado. Enfim, há coisas mais bizarras ainda, como você, tipo, ter a sua presença um pouco deixada de lado, porque você simplesmente não ficou com fulano ou com ciclano, que dentro do samba é um maioral, é o tal, e a pessoa simplesmente parar de ter contato com você porque você não ficou com o cara. Assédio, né? Isso tem nome. Mas é isso, a gente está aí para poder quebrar essas barreiras, né? Eu acho que elas existem em todos os campos da atividade humana, não é só dentro da música, né? Mas estamos aí para isso, né, mulherada? E tem os homens que respeitam e que estão junto nessa luta também, sabe? Eu acho que eu sou hoje casada com um francês que, né, tem toda uma história aí, os pais são comunistas, o pai era presidente do sindicato dos ferroviários, tem uma história bonita aí deles. E quando eu falo pro meu marido que a gente precisa muito caminhar, né, pela luta dos direitos, das igualdades entre homens e mulheres, aí ele olha um pouco com espanto para mim. Eu falo, não olha com essa cara de espanto não, que você vai ter que entender o que é aqui no Brasil. Ok, que lá na França vocês já caminharam um pouco mais, mas aqui, meu filho, não, aqui não caminharam não. Aqui a sua mulher sai na rua e ela dá um tapa na bunda dela. Uma vez eu contei essa história para ele, que eu estava indo para uma academia, eu estava passando, estava no passeio, o cara chegou de moto, meteu a mão na minha bunda e me derrubou. Ele olhou e falou, não, c'est pas possível. Eu falei, oui, é muito possível isso, aconteceu, e isso é dos males o menor. Infelizmente é ruim falar assim, mas é verdade. Os casos que a gente ouve, eu comecei a contar um pouco mais da história para ele,
do que é ser mulher no Brasil. Aí ele começou a entender, ele se entrou no lugar e viu, eu falei, é isso aí mesmo, é difícil e a gente tem que combater esse machismo que oprime, que fere, que mata, né? Mata. É difícil falar disso, né? Mas é importante. Falo mais? Ou agora a gente abre para perguntas? Fica à vontade. Vamos abrir, né? Porque aí vai rendendo também, né? Vamos, Breno. Eu sou muito perdida com esse negócio de tempo. Não tem esse negócio de tempo, não. Não, tá ótimo. Bom, gente, boa noite. Vamos agradecer a Aline por essas falas, né? E eu vou passar aqui para as perguntas. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um bloco de 2 perguntas, 2 pessoas perguntam, a gente devolve para você responder, tá ok? Então, primeiro vai ser o Marcos e depois a Suzane. Boa noite, Aline. Você contou da sua experiência em Xerém, em que você marcou sua posição. Falou, tá faltando mulher aqui. Eu queria que você continuasse exatamente nessa linha. O que te responderam? Por que eu digo isso? Em várias instâncias nossas, a gente lida com, vamos dizer assim, com esse pensamento antigo. Vou dar um exemplo, eu no meu caso, com minha avó. Eu me pego sempre conversando com minha avó, discutindo com ela de onde vem, que é uma pessoa que eu respeito muito, com quem eu aprendi demais, né? Todos nós, vós, tios e tias. Porém, existe, né, um racismo, e a gente sempre debate. Eu estou dizendo isso porque eu sei que no mundo do samba existe essa veneração aos bambas. Ótimo, a cultura é ancestral mesmo, ela é algo assim que é passado de geração em geração. Porém, Rafael está aqui, o Heleno também, conhecedor de samba, sabe que assim, às vezes a gente vai dar toque, e olha que nós, né, estamos inseridos nessa cultura machista, a gente vai dar um toque num amigo e é duramente repreendido, né? Então eu queria assim, exatamente como eu sei que você tem contato com muitos bambas, e que querem defender esse, vamos dizer assim, esse legado, essa postura, esse status do, né? E isso esbarra em outra área também, já estou terminando minha pergunta, que eu sei que você também é atleticana como nós, e Professor Newton vai fazer a pergunta dos cruzeirenses depois, olha lá, já tá. Mas eu sei que você é atleticana, e é outro. Também? Suzane também? Beleza, que bom. O que seria de nós sem os outros, né? E eu sei que é outra instância também, onde machismo, assim, ou homofobia, LGBTfobia, porque eu não consegui ainda me distanciar da música, do samba, mas do papel de torcedor eu estou cada dia mais distante. Então, mas aí eu vou passar para a Suzane. Obrigado, Aline. Boa noite, companheirada. Muita gratidão de estar aqui novamente. Aline, que bom estar aqui. Muita gratidão, tá? Meu nome é Suzane, sou de Santa Luzia, estou vereadora naquele município, né? Já estou sabendo tudo? Pois, já estou sabendo tudo. E cruzeirense, vou representar os campeões da semana, por gentileza. Mas enfim, continuando até a nossa roda de conversa na outra edição aqui do Terça Esquerda, que eu e Marília compartilhamos o que é de desafio, mas também de alegria de sermos mulheres nesses espaços. Nesse processo da indústria cultural, da sociedade do espetáculo, nós mulheres muitas vezes não passamos de corpos, né? Sim. E um produto mesmo à venda. Então, nessa continuidade de sua partilha, Aline, assim, o que também a gente consegue, o que você pode partilhar de rompimento dessa lógica? Esse contraponto, que a gente não é somente um corpo à venda pela indústria e na lógica da indústria cultural, mas dessa questão do protagonismo. Acho que no samba, então, é uma linguagem cultural que é desafiadora quando a gente pensa no nosso processo histórico brasileiro, mas a gente te vê como essa ícone mesmo nossa, que
para além de falar, olha, eu sou mais do que um... Claro, eu dizia naquela outra oportunidade que o nosso corpo também traz um discurso, né? Mas que não é só uma questão do enlatado e desse corpo que está à disposição só do ponto de vista da questão do erotismo, né? Mas que a gente tem muito mais a dizer. Então, você partilhar um pouco mais. Nesse processo seu também, o que deu para romper mais nesse espaço tão machista, tão colonado? Assim, para além da mulata linda, maravilhosa, né, que ainda é aquela coisa lá do Gilberto Freire, o que você conseguiu dizer mais nesse campo que também nos traz esse afago assim, para a gente continuar nesse processo de resistência? Obrigada. Não, vamos lá. Não sei, gente, eu sou uma pessoa com uma memória muito louca, mas, ok, seguinte, eu vou ter que ir um pouquinho mais atrás para te atender melhor. Tem um livro muito importante, não só para a história do samba, mas para a história do Brasil, que se chama Tia Seata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Esse livro é um livro fundamental para quem quer conhecer não só o samba, mas a história do povo negro no Brasil. Esse livro me chamou muito a atenção no início, na época que eu estava lá em Viçosa, quando eu li, e pouco tempo depois eu comecei a chafundar as coisas e pesquisar Tia Seata. Olha só a situação. O samba pelo telefone, né, que até hoje, né, tem essa discussão de quem é o samba, é donga e senhor, mais não sei quem, mais não sei que lá. É um mundo de gente, mas não tem o nome de uma mulher. E estudando, indo à fonte, ao Rio, fui na Biblioteca Nacional, a gente encontra fortes indícios de que a Tia Seata, ela é uma das compositoras do Pelo Telefone, mas ela nem é lembrada por isso. Aliás, ela teve ali um papel tão importante. Ela era chefe de terreiro, ela comandava aquela roda de samba inteira, ela aglutinou ali músicos, ela uniu o sistema musical europeu com o sistema musical africano, que é o sistema musical brasileiro, e dali surgiu o samba, sabe? E assim, qual a importância que é dada a ela? Ela era partideira, ela tocava violão, ela improvisava, porque o Pelo Telefone é um samba de improviso, né? Um samba de partido alto, e que as pessoas vão improvisando, vão versando, mas ninguém fala dela, sabe? Eu tenho assim, certeza que tem dedo dela, tem dedo, tem braço, tem tudo dela ali no samba Pelo Telefone, mas não foi dado a ela esse crédito, né? Esse crédito foi dado aos homens, não a ela. Então aí, como é difícil, né? Falando da compositora, chegando lá na composição, lá no terreiro do Zeca, como é difícil a mulher se afirmar nesse espaço, sabe? Não é fácil. E o retorno que eu tive disso não é muito diferente. Quando eu questiono isso, as pessoas ficam um pouco meio sem graça e tal. Ano passado eu sempre faço, né, uma festa de aniversário, eu revezo, um ano eu faço roda de samba, outro ano eu faço uma festa temática. Ano passado foi um aniversário e foi uma cantora que eu apoio, uma cantora mirim, cantar, estava lá, cantando na roda de samba lá em casa. Aí um dos músicos interrompeu um pouquinho ela e chegou e falou: gente, isso tem que ser valorizado, porque olha só como ela é linda, como ela é maravilhosa, ela é muito bonita e com certeza vai abrilhantar os palcos do Brasil. Eu peguei o microfone, porque o bicho era louco de estar falando isso na minha casa, né, meu filho? Eu bem peguei o telefone e falei: aqui, ela realmente, ela é linda, ela é maravilhosa, mas sabe o que ela é? Ela é uma cantora foda. Ela tem 9 anos de idade, ela já arrebenta, meu filho. Ela tá aqui mostrando, é o talento dela. Ela não vai arrebentar porque ela é bonita, ela vai arrebentar porque ela tem talento. Ela é foda, a menina canta, a menina interpreta muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar nome aos bois, né? Parar de colocar a mulher nesse lugar
que pode até ser dela, mas é muito mais que isso, sabe? É muito mais que uma mulher bonita cantando um samba, sabe? Me incomoda demais esse tipo de fala, sabe? Essa coisa, né, de colocar naquele lugar onde é a beleza, é a estética, é o corpo, é uma voz, mas é um corpo, né? Tem um embrulho dentro da voz. Não é assim, né, gente? Não é assim. Com relação ao Cruzeiro e o Galo. Olha, eu gosto de futebol, eu sempre assisti futebol com meu pai, com os meus irmãos, e assim, um ambiente que para mim era normal, sempre foi normal, a mulher dentro desse contexto do samba, sabe? Eu sempre fui a campo, né? Atualmente eu não vou tanto mais, primeiro porque eu acho que aqui no Mineirão ficou ó. Eu gostava era antigamente, que a gente ia, que era aquele vucu-vucu, que tinha charanga lá, que eu adorava. Não, exatamente. Aí, enfim, mas de vez em quando eu vou, a gente vai, né, no Independência também, mas ok, tô indo menos. Por quê? Há mais ou menos 2 anos atrás, aconteceu um episódio que eu fiquei muito bolada. Eu já estava bolada com esse negócio, que assim, eu nunca gostei dessa história de chamar cruzeirense de Maria, franga, atleticano. Não, mas eu acho isso de uma idiotice. Eu sempre... Não, é ridículo isso. Primeiro porque assim, você está chamando o outro de Maria, porque está falando que ser homossexual é um lugar abaixo, né, em detrimento a ser homem, né, porque ele assim está se aproximando da figura mulher, e isso é motivo de descrédito, de desaprovação. Me poupe, não sou obrigada. E eu chamo a atenção dos meus amigos, de todo mundo. Não vem falar esse trem de Maria e de franga comigo não, que vocês vão ouvir. Mas além dessa história que já estava me pegando, há mais ou menos 2 anos atrás, foi 2 anos atrás, quando foram... todo ano tem, né, a apresentação dos uniformes dos times. E o que rolou? Há 2 anos atrás, foi lá o Galo, eu sempre acompanho, colocaram o uniforme para os homens desfilarem, ok? Quando foram as mulheres, colocaram as mulheres de fio dental e a camisa. Eu falei, ué, esse trem tá muito errado, né? Então vou falar? Vou. Fui lá, fiz textão, botei na minha fanpage, na minha rede social. Eu nunca fui tão xingada em toda a minha vida, né? Mas tudo, porque esses palavrão tudo aí, vocês põem tudo aí no caldeirão, que saiu tudo isso aí. E eu continuei defendendo um posicionamento, porque, gente, isso é um absurdo. Aquilo ali, se é para ser desfile de roupa íntima, colocassem os homens também, sei lá, de alguma forma de roupa íntima, porque não fazia sentido. Eu estou desfilando, mostrando uma camisa com uma calcinha fio dental. E aí eu fui procurada por jornais na época, e a resposta, né, do presidente na época foi que se reclamasse mais, ele ia fazer o próximo desfile na Nil Sagitários. Tá bom. Eu continuei reclamando, eu continuei me posicionando, porque aquilo ali era de uma estupidez, de uma idiotice tão grande. É óbvio que tiveram muitas pessoas que me apoiaram também, mas muitos atleticanos doídos que falaram que eu tava... Gente, atrás, né, na camisa, não era só isso. Atrás tinha escrito, dê pra sua mulher lavar. Tava em inglês, mas, né, tipo... Ai, preguiça. E eu fui muito xingada, pegaram fotos minhas, expuseram em grupos pessoais do Galo. Foto minha que eu tô, sei lá, nem tô pelada na foto, sabe? Nem é pra tanto, né, gente? Nem tô pelada, pagando peitinho, nada, não tava nada. É uma foto que eu tava meio com umas roupas meio pelada. Aí começaram a espalhar nas redes aí internas de WhatsApp e falando, ai, essa vaca falando isso, mas olha aqui como é que ela posta foto no Instagram dela. Eu falei, posto mesmo, o Instagram é meu, eu posto do jeito que eu quiser. Se eu quiser postar foto pelada, eu vou postar. Aí eles podem até me deletar lá, mas eu vou postar, gente.
sabe? Isso aí é o meu direito, é a exposição do meu corpo, quem manda no meu corpo sou eu, sabe? E outras pessoas também me questionaram, mas a mulher que está ali, ela recebeu para estar ali e tal. Eu falei, não, beleza, ela recebeu, mas o corpo dela, ele foi objetificado, às vezes ela não tem nem consciência daquilo, sabe? Mas eu tenho e muita gente tem. Então assim, não é legal. Hoje, o último desfile foi maravilhoso, foi lindo. As mulheres, nada de fio dental, todo mundo lá com os shortinhos, com as sainhas lindas. Eu acho que pelo menos o recado foi dado e ele foi ouvido sim. Teve nada de Nil Sagitário, se tivesse também, dependendo do contexto, seria até interessante, mas não era o caso, sabe? Bem, foi, né? Aqui. Suzane, vereadora de Santa Luzia. Muito bom ter sempre mulheres nesses lugares de fala, porque muitas vezes a gente não tem, a gente não se sente representada. E é sempre bom. Que bom que você está lá. Ano passado eu fui à Itália para fazer uma série de shows e eu também fui convidada pela Universidade de Roma para falar sobre 100 anos do samba, junto com outras pessoas. Eu sentei à mesa, tinham mais 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, uma era mulher, era uma fotógrafa, era um outro músico, um historiador e um professor. Eu era a única brasileira e o que me incomodou por demais, né? Além do fato de ter menos mulheres, não tinha um negro, sabe? A gente está falando de samba. Eu fiquei meio bolada na hora. Eu sentei naquela mesa e falei, vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Porque eu sei exatamente o meu lugar, sabe? Embora o meu pai seja negro, né? Meus ancestrais, eu tenho a pele branca. Então, assim, não tem nem comparação, sabe? Eu sou branca. E eu sei dos meus privilégios, sabe? E eu tô falando de cultura negra, eu tô falando de samba. O samba nasceu dentro de um terreiro. Não tinha representatividade ali, naquele espaço. Enfim, já fiquei meio possessa. Ok, vamos continuar. Já, rolou uma tensão, mas enfim, continuemos. Aí eles começaram a falar e começaram a mostrar as fotos. Aí quando eu olhei as fotos, eu fiz exatamente isso. Eu estava olhando, olhei para o povo, olhei para o organizador, olhei de novo. Gente, as fotos que passaram era Carmen Miranda. Se você, e assim, respeito total o trabalho da Carmen Miranda, mas se você for estudar aí o processo, a americanização do samba, tudo o que ocorreu ali para se criar a imagem da Carmen Miranda da sambista, sabe? Ela representa uma parte do que é o movimento do samba, sabe? Da sua importância. E apareceram as mulatas. Enfim, essa é a história que passam, né, no exterior do que é samba. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, então, gente, eu vou falar de Tia Seata, eu vou falar de Bete Carvalho e vou falar de Dona Ivone Lara, ok? Vocês precisam entender e saber que as mulheres são importantes dentro do samba e que sim, existem as passistas que são maravilhosas, que estão ali, que fazem o papel delas também, mas que o papel da mulher dentro do samba vai muito além e vocês precisam entender isso. Sabe, a gente tem hoje uma figura como Dona Ivone Lara, que bom que ainda está viva, que é a maior compositora do Brasil. Sabe, o Arlindo Cruz fala isso, e eles entendem das coisas também. Ele é um grande compositor, e quando ele fala que ela é a maior melodista, ela é mesmo. É assim, eu estou falando em comparação a só comparando mulher de jeito nenhum, é dentro do segmento ali de homens e mulheres compositores hoje no Brasil, a Dona Ivone Lara é a maior. Então, se eu vou para uma feira, para uma exposição, para um debate,
e eu não puder levar os nomes dessas mulheres, a minha presença ali não faz eu prefiro não ir, porque não vai fazer diferença para mim, sabe? Eu preciso falar dessas mulheres que foram invisibilizadas pela história. Essa invisibilidade, ela acontece em todos, né, os setores, mas, enfim, falando do meu métier aqui dentro da música, é um absurdo eu chegar num lugar como esse, onde estão vários estudantes universitários e tal, e lá, o povo todo, a porra toda lá, e eu não falar das mulheres que foram importantíssimas para a gente entender o que é o samba no Brasil. E não tirando o mérito dos homens, óbvio, sabe? Feminismo para mim é um negócio que, assim, não é lutar para ser melhor que homem, não, gente, pelo amor de Deus. É lutar para a gente ter os mesmos direitos e os mesmos lugares de fala, sabe? Os mesmos valores, ser respeitado. Isso não acontece até hoje. Foi muito foda, foi muito triste mesmo estar nessa mesa e ver isso. E que bom que eu tive a oportunidade de poder falar a respeito dessas 3 mulheres importantíssimas. Depois, eu estava na casa da Beth Carvalho e falei com ela. Falei, Beth, sabe, as pessoas precisam saber da sua importância. A gente tem que falar, sabe? A mulher deu voz a meio mundo do samba. Ela foi uma das maiores vendedoras de disco de samba. Então teve muito compositor que ganhou dinheiro porque ela gravou as obras deles. E ela fala, Clara Nunes total, Clara Nunes minha rainha também. Estou falando no caso da Beth, porque assim, né? Nos números, né? Sim. A Beth até hoje, ela pega essa galera aí da nova geração e grava, sabe? Então, assim, a galera tem que bater cabeça mesmo para ela e para tantas outras aí que fizeram muito pelo samba. Respondi? Falei pra caramba, né? Vamos para mais uma rodada. Agora nós vamos colocar aqui, nesse bloco, vamos colocar 3 perguntas. Você vai fazer as 3 de uma vez? Então depois a gente vai perguntar. Mas vai ser rapidinho. Eu quero. Então, primeiro, professor Newton. Aline, eu também sou professor, só que de história. E eu atendendo a provocação do Marquinhos, não sei para onde ele foi, eu sou cruzeirense, né? E é legal quando a gente ouve essa questão, essas provocações a respeito das Marias, né? Eu fico pensando, né? Isso é verdade. Em cada mesmo tem uma turma cruzeirense, né? Né? Pois é. Então tem 4 irmãs, né? A Ana Lúcia, essa não é Maria. Ela foi para São Paulo, não torce para time nenhum, acho que ela deve ser palmeirense. E as que ficaram aqui são cruzeirenses, né? Aí é a Maria Auxiliadora, é Maria. A Nilce Maria, a Rosilene Maria. E minha filha, que foi quem me apresentou a Aline Calisto, também é Maria, né? É Mariana, né? E é muito interessante, que ouvindo essa discussão, essa polêmica, né, nos permite a gente refletir a respeito de algo que na história é muito precioso, né? A gente sempre fala assim, olha, a história é marcada por mudanças, mas também por permanências, né? E aí a sua fala, ela é toda permeada por isso, né? Toda permeada por isso. Você fala de algo que permanece, do machismo, né, na história do samba, mas tem algumas mudanças, né? A sua presença aqui é pouca, é pequena. E aí eu fico me imaginando assim, eu, professor, dentro do universo também muito feminino, né? A maioria dos colegas são
professores, e por mais que seja um universo mais feminino, porque tem a ver com a educação, e a educação sempre foi vista como papel de mulher, não de homem, né? Aí, além de cruzeirense, eu sou professor. Maria de novo. Maria de novo. Mas a minha questão é o seguinte, olha. Aí ele aqui, ó, me provocou. A minha questão é o seguinte: é entender melhor como que se dá esses enfrentamentos, né? Aí, mulher, mas também mais do que, ou além de ser mulher, mais não, né? Desculpa. Mas além de ser mulher, é alguém que está fazendo enfrentamento nessa sociedade que está aí e que é marcadamente machistas, né? Os arquétipos que estão na cabeça das pessoas reforça muito isto, né? Essa questão do machismo, mas é um momento diferenciado, né? Nós estamos vivendo coisas absurdas relacionadas a esse retrocesso que tem a partir do golpe, né? E fiquem querendo entender, imaginar, né? Colocar no lugar de quem está fazendo esse enfrentamento, da maneira como você está, e não só aqui, em muitos outros lugares, né? Não só em relação ao fato de ser mulher, mas ao fato de estar fazendo músicas que, pelo que você falou, é puro enfrentamento, né? Eu queria entender melhor como é que se dá isso, como é que a Aline enfrenta essas adversidades. Beleza. A gente tem uma pergunta da Carmen Brito. Ela pediu para eu mesmo fazer a pergunta. E é mais simples, pelo menos a pergunta é curtinha. O que a fez cantar tão bem assim a Clara Nunes? E a pergunta do José Geraldo também, sobre como que você sente a atual situação política do país. Essa é complexa. Esse é o segundo bloco, aí depois a gente vai para o terceiro, para encerrar. Então, respondendo primeiramente ao professor. Professor, eu esqueci seu nome. Newton, professor de História. Eu andava muito com a turma de História. Aliás, um grande parceiro meu e uma grande parceira são historiadores, parceiros de composição, sabe? Era uma que andava muito unida, a História e a Geografia, né? Muito diálogo, né? Aliás, eu tentei História também. Eu passei, mas aí eu preferi fazer... Eu passei na Federal de Juiz de Fora. Aí eu fiquei, vou para Juiz de Fora, vou para Viçosa. Eu falei, não, Geografia, vou para Viçosa. Enfim, quase tive um pé lá na História. Bem, sobre os enfrentamentos. Olha, os enfrentamentos que a gente se depara aí no dia a dia, eu vou falar a verdade, é uma situação até assim que a gente já está mais preparada, sabe? O mundo de hoje já preparou melhor a gente. O que me pega mais, assim, o que me deixa, vamos dizer assim, de queixo caído, é quando eu tenho que me defrontar com pessoas dentro dos segmentos que eu acredito, dentro da própria esquerda, e que me vêm com questionamentos altamente machistas. As próprias pessoas não entendem isso, ou pelo menos não acham que é assim, e eu fico meio, caraca, mas é isso mesmo? Não estou acreditando que você está falando isso comigo. Recentemente, eu fui a Márcia Tiburi ela lançou o último livro dela aqui. A Márcia fez também ela escreveu sobre o meu disco, foi uma querida, é uma pessoa que eu me inspiro muito. E uma pessoa, após a fala dela, no lançamento do livro dela no projeto Sempre um Papo, fez uma pergunta que me incomodou de uma forma, e assim, e ela foi tão sutil, tão tranquila para responder. Eu não sei se eu teria essa sutileza e essa tranquilidade toda, porque eu sou capricorniana. Eu fico muito revoltada quando as pessoas têm essa... Não, geminiana também, minha filha. Eu ouvi uns gêmeos aqui, ó, o bicho pega.
Ainda mais se tiver no dia virado. Ui, fudeu. Você tá filmando tudo, né? A vida, se ele ver. Um mocinho, um jovem, foi ao microfone e perguntou para ela, eu não vou conseguir reproduzir exatamente as palavras dele, mas ele questionou ela sobre essa dita pulverização de movimentos e que essa pulverização de movimentos enfraquecia a esquerda, essas lutas paralelas, as lutas da mulher, as lutas da comunidade LGBTQI, as lutas dos negros. Eu fiquei pensando, falei, mas peraí, toda luta é importante, toda luta é importante. Estamos no mesmo barco, pensamos como um movimento de esquerda, mas você não pode desmerecer nenhuma luta ali dentro, sabe? Se você acha que a luta da mulher ela é inferior à sua luta, estamos vivendo num golpe, isso é mais importante, a gente tem que focar, é aqui, ó, é na esquerda, é na luta dos trabalhadores. Amigo, aterriza, meu filho, não é assim que a gente vai conseguir dar as mãos e andar junto, não. A gente precisa ter a mesma sensibilidade, entender que uma luta não aniquila a outra e que uma é tão importante quanto a outra, sabe? E isso me assusta muito, professor, muito, porque encontrar esse tipo de postura dentro dos meios que eu frequento, que eu defendo, é muito difícil. E eu tenho colegas, amigos que não pensam muito diferente disso e me levam a fazer esses questionamentos. Gente, aonde é que a gente está errando? Porque essa segregação, essa separação, isso não vai fortalecer, isso só vai nos enfraquecer. A gente tem que entender que a luta por direitos das mulheres é tão importante quanto a luta dos direitos dos trabalhadores, quanto a luta dos direitos da comunidade LGBTQI, quanto a luta da comunidade negra. São todas importantes, são pautas importantes. Então esses enfrentamentos, quando chega aí na nossa área, é que me incomoda mais, porque eu fico assim, eu realmente fico um pouco sem saber que argumento utilizar, porque para mim é tão tão óbvio que estamos todos juntos e precisamos apoiar uns aos outros, que me deixa numa situação assim de extremo desconforto e meio sem saber como mexer, como falar, como conduzir. Porque quando eu estou de frente para um machistão padrão, senso comum, eu vou saber lidar com a situação. Eu acho que a maioria vai saber lidar. Hoje em dia, a gente está tendo muita voz, e eu acho que a rede social, né, a internet possibilitou isso, sabe? Por um lado bom, tem o seu lado ruim também, sabe? Mas possibilitou maior visibilidade das nossas pautas, das nossas lutas enquanto mulheres. Mas hoje o que me incomoda, o que me deixa um pouco sem ação, é esse enfrentamento que existe dentro dos nossos próprios movimentos, das nossas próprias correntes de pensamento. Isso ainda mexe comigo de uma forma que eu não sei. Peraí, segunda pergunta, eu anotei. Clara Nunes, né? Clara Nunes. Quem que fez a pergunta? Mas como ela se chama? Eli. Carmen Brito. Eu vivi, né, a minha vida praticamente inteira, ainda vivo, né, aqui em Minas. E a nossa maior referência de cantora é a Clara Nunes. Eu acho que para todo mundo, assim, até a novíssima geração já ouviu falar dela e do que ela representa no cenário da música brasileira. E a morte dela tão precoce, né, nos deixou assim. Eu tinha acabado de nascer, se eu não me engano, lá, minha mãe conta essa história, foi uma comoção nacional. Eu me identifiquei prontamente com o repertório dela, quando eu comecei a ouvir e estudar o samba, o repertório do samba, para poder levar para as rodas que eu fazia lá em Viçosa.
Porque a Clara, ela cantava o amor, sim, mas ela também cantava as mazelas da nossa sociedade, sabe? Ela cantava música que agradava, inclusive, né, a classe A, mas que falava era da classe D, da classe E, entendeu? Ela falava de injustiça, ela almejava justiça. E eu sou muito suspeita para falar de Clara Nunes, porque eu amo ela. Para mim é a maior cantora, a maior referência do samba. E eu me lembro bem que a primeira vez que eu apresentei Clara Nunes fora das minhas rodinhas de samba, no Bar do Leão, era um negócio que ainda era, né, bem improvisado, né? Eu não era cantora profissional. Foi num assentamento do MST, e que eu cantei Brasil Mestiço, Santuário da Fé. E essa música, ela é tão atual, ela é tão forte. Não é uma música tão conhecida dela, né? Vem desde o tempo da senzala, do batuque da cabala, o som que a todo povo embala. E quanto mais chicote estala, até hoje, e o povo se encurrala, o som mais forte se propala. É o samba, é o ponto de umbanda, é o tambor de luanda, é o maculelê, o rondô, é o jongo e o caxambu, é o catereté, o coco, é o maracatu, a tabaque de caboclo, a gogô de apoxé, a corimba do batucajé, é a capoeira, é o candomblé, é a festa do Brasil mestiço, Santuário da Fé. E ao som, a palavra de um poeta se juntou, fez nascer as canções e os mais belos poemas de amor, os cantos de guerra e os lamentos de dor. E pro povo não desesperar, nós não deixaremos de cantar, pois esse é o único alento do trabalhador. Olha isso, gente. Clara Nunes cantava isso, e tantas outras, né? As famosas, conhecidas, Canto das Três Raças, Iluaê. Ela cantava o povo brasileiro, sabe? E eu acho que Clara Nunes é referência para qualquer cantor e cantora de samba. Que hoje, se você se dispõe a cantar samba, obrigatoriamente você tem que conhecer a obra de Clara Nunes. Você tem que conhecer o que ela fez pela cultura do Brasil. E ela não cantava só samba, né? Ela cantava os ritmos regionais do Brasil. Ela cantava o forró, ela cantava o coco, a foxé, ijexá, os sambas, né, das suas N vertentes, samba de enredo, samba de breque, samba de partido alto, samba canção. Aliás, antes mesmo, né, dela se tornar a cantora de samba, ela era uma cantora de boleros, flertou com a Jovem Guarda, ela viu que ali não estava muita dela, né? Que bom. E foi cantar samba canção, depois samba e, enfim, tudo isso que a gente conhece dela. Bem, para mim então era mais que natural ter contato com a obra da Clara Nunes, porque eu me identificava com o que ela defendia. E aí, enfim, eu fiz shows em tributo a ela. No início da minha carreira eu era muito comparada a ela, então eu acabei me distanciando um pouco de ter que gravar alguma coisa dela, justamente para não cair nessa, mas é imitação da Clara e tal. Não é isso. Eu tenho realmente a veneração por ela, sei praticamente todo o repertório dela, porque eu gosto mesmo. Para mim é fonte de inspiração, é material de pesquisa. E recentemente, né, no meu penúltimo disco, né, o Meu Ziriguidum, eu gravei Conto de Areia, que é um grande clássico dela, junto com o Emicida, para homenageá-la. E vira e mexe eu faço aí os shows, às vezes, né? Faço shows em homenagem a Clara Nunes. Esse ano eu fiz... onde foi? No Contemporâneo. Não, no Festival Gastronômico de Tiradentes e no Contemporâneo, porque ela é do dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto, mesmo dia de aniversário da minha mãe. Aí eu
Eu sempre dou um jeito de fazer alguma coisa. Esse ano a gente fez um show inteiro só cantando Clara Nunes no meu projeto de roda de samba, que acontece uma vez por mês, lá no Contemporâneo. Inclusive está todo mundo convidado, tá? Mas é isso. Cantar Clara Nunes para mim é muito fácil, porque é uma referência, é como respirar, vem com uma facilidade, traz um alento, né? Traz vida. Clara Nunes é nossa vida, né? Clara Nunes é muita vida. Tem mais uma pergunta. Ô, gente, essa pergunta aqui não é aquela, né? Pergunta clássica, né? Atual situação do país, política. Uai, gente, né? Tipo, o inferno tá fichinha, né? Fora Temer nem adianta mais, amiga. Porque a porra não sai. E nem vai sair. Do jeito que tá, não sai mais. Eu não sei mais o que eu faço, sabe? Assim. Aliás, antes de mais nada, dizer que, né? O impeachment de Dilma, além de tudo, foi machista, né? Foi machismo, sim, descarado. Tirar ali uma mulher legitimamente eleita. Eu fico uma vergonha quando chega a minha sogra, ela conversa comigo no meu francês mal e porco, mas eu consigo entender alguma coisa. Ela fala, mas como é possível? Vocês elegem uma pessoa, a Dilma, não? Falei, aham. E depois, vocês tiram ela? Mas como assim? Eu falei, como assim? Isso chama golpe. Aliás, quando eu estive na Itália falando nessa mesa, eu em algum momento eu me reportei ao golpe de 64, mas eu me reportei ao golpe de 64 como o primeiro golpe, que agora a gente tem outro, né? Isso vai ter que estar na história, nos livros de história daqui pra frente. A gente viveu um golpe em 64 e outro golpe em 2015. 2015, nós estamos em 2016, né? 2016, a gente viu outro golpe em 2016. Olha, eu vou continuar lutando, né? Porque não sou obrigada a ficar aceitando essa palhaçada que estão fazendo com a gente. Mas eu não sei, eu não vejo muito... Nesse momento eu não vejo muita luz, não. Não vejo luz no fim do túnel, não. Ainda não. Porque os sistemas, né? Legislativo, o judiciário, o executivo, tá tudo uma zona... Literal, e olha só, no bom sentido, no péssimo sentido, porque zona é zona do bom sentido, né? Elas são muito mais organizadas, muito mais organizadas. Tá uma baderna mesmo, tá uma patifaria, e a gente realmente não sabe a quem recorrer, porque você não confia no seu judiciário. É uma piada, né? Uma falácia. Hoje mesmo eles estavam lá, né? Discutindo se tira ou põe, né? A história lá do negócio do Aécio, né? Da noite, dele não poder... gente, me poupa, é muita vergonha. Eu passo muita vergonha quando eu tô lá na França conversando. Ok, que eles também não estão muito bom das pernas, não, né? Que eles elegeram o tal do Macron lá, que é um Dória. Na verdade é isso, Macron é Dória. Eles foram para o segundo turno. Isso é o que mais me preocupa. Eu acompanhei todas as eleições, o primeiro e o segundo turno lá da França. Eu vejo que esse movimento, porque quando eu falo que me preocupa, não é só por causa do Brasil, é uma coisa meio generalizada. Na França, eles tinham um quadro de esquerda muito interessante, o Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que é um cara realmente interessante, porém, uma esquerda extremamente segmentada e dividida, rachada, e que se eles tivessem se unido, se houvesse ali um consenso, o segundo turno tinha dado, ok, o Macron com o nome da esquerda. Isso não aconteceu na França. O que eles provaram? A extrema-direita, Marine Le Pen, com Macron. E a Marine Le Pen, ela no interior foi muito forte. No interior, onde moram o meu sogro e minha sogra, ela teve 46% dos votos. Então, quando as pessoas falam para mim, mas Bolsonaro não vence não, eu falei, vence não? Falaram isso do Trump, ok, eu estou fazendo né, generalizações aqui, coisas muito superficiais, mas se a gente sentar,
com muito tempo e for discutir processo histórico e processo eleitoral de cada um desses países, a gente vê que tem convergência, tem ponto em comum, sabe? Então, assim, não é absurdo achar que Bolsonaro pode ser um candidato que vai para o segundo turno. O Matheus está aqui na live falando para você falar do Lula. Daqui a pouco eu vou falar do meu amor maior. Ainda, calma, vou chegar lá. Então, assim, não é absurdo. E hoje, a esquerda, de um modo geral, ela precisa entender, ter um discernimento que a gente está num barco que já está furado, que a gente tem que tampar esse furo, sabe? E quem é a pessoa que pode hoje tampar esse furo? Na minha humilde opinião, Luiz Inácio Lula da Silva. O Matheus está aqui falando, ó. Acho isso porque hoje ainda é o nome mais viável. Que nome foi construído pela esquerda? Essa é a minha análise, desculpa, ok, gente? Mas que nome foi construído pela esquerda que tenha esse aporte? Que tenha uma abrangência como ele tem? Que chegue nas pessoas, que chegue... E vou falar mais. Tem gente, eu tenho amigos de outros segmentos que falam, Aline, mas não dá, tem que sair disso. Você tem que pensar mais além. Olha que a gente tem outros quadros. Bicho, não tem, sabe por quê? Porque assim como o Lula, o Bolsonaro fala para uma classe B e é da mesma forma. As pessoas ainda não entenderam isso. Eu chego lá para a periferia, eu sou da periferia. A classe, não, com certeza, fala também. Mas assim, o público D e E, a periferia... Gente, o discurso do Bolsonaro chega neles com uma facilidade. Eu estou falando de conhecimento de causa, sabe? Eu morei 15 anos da minha vida no bairro Urca, morei 8 anos da minha vida no bairro Glória. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso de dentro da minha convivência. De chegar na rua e andar pela rua do meu bairro, o povo me cumprimenta, tira foto e tal, mas aí na hora que eu vou conversar, vou falar de política, eles falam, pô, na época do Lula não tinha essas coisas. Agora eu acho que só Bolsonaro mesmo para dar jeito. Isso é o papo, gente. Então, assim, eu tô mandando a real. Eu realmente acredito hoje que uma pessoa, para combater de cima, né? Porque nem é de igual, porque Bolsonaro não é igual a nada, aliás, é igual a bosta, é igual a lixo. Para combater e ser vitorioso, a gente tem hoje é o Lula. Não tem outro nome. Me mandem aí outro nome, coloca aí na periferia, coloca aí nos bairros, coloca aí, eu quero ver o que as pessoas vão falar. Quero ver. Vão falar o quê? Vão falar o quê? Não vão falar nada, porque nem conhecem, sabe? Então, assim, eu tô sendo bem realista, sabe? Não é ficar aqui de discurso, de teoria, da academia e tal. Eu não tinha esse discurso, nada. Eu fui estudar, uma pobre fudida, consegui, fui lá, estudei, ok. Que bom que um monte de gente estudou. Estudou por quê? Porque teve condição de chegar onde chegou. Eu tenho parentes que estão lá, que conseguiram estudar também, que tiveram bolsa, que participaram desses projetos, que hoje estão o quê? Cuspindo no prato que comeram. Eu tô achando bom, porque agora acabaram os concursos. Eu falo, ai, que ótimo. Acabou, né, meu bem? É pra você ver como é que é. Aí é só o começo, porque vai acabar muito mais. Eu hoje acredito sim. Posso mudar de ideia um dia? Claro que eu posso, sabe? Eu quero realmente que venha um novo também, eu espero isso. Mas na atual conjuntura, esse novo ainda não surgiu, eu não vi. Não vi. Então, assim, eu vou votar no Lula. Inclusive, vou lá na... Ele vai vir pra cá fazer, né, a caravana dele em Minas Gerais, eu bem vou. Vou mesmo. É isso, gente. Gente, agora nós vamos fazer o último bloco de perguntas. Temos 3 inscrições e depois o Helena Augusto vai tocar um cavaquinho ali pra gente. Agora Silvio Davi, cadê ele? Professor Silvio. Mateus. Manda beijo. Matheus. Beijo, meu amor, tô com saudade. Boa noite, Alice. A primeira pergunta, que hora que você vai cantar pra nós? Olha, já cantei aqui uma música. Já cantou? Chegou tarde. Cantar mais, né? Tem um contrato aqui, peraí. Tem na mochila, tá pronto aqui, velho.
Eu sou professor, estou na direção da Escola Pedro Guerra, né? Como você também é da educação, formou. A gente percebe hoje nas escolas, por exemplo, a questão do funk, né? Hoje, na escola, principalmente na periferia, o funk é a linguagem dos alunos. Aí vem aquela contradição dos pais questionando, né? A questão do funk, a questão da desvalorização da mulher, né? A figura feminina. E aí a gente vê que entra jovem, a linguagem que ele entende é do funk, a gente percebe. Então a gente tenta colocar outras modalidades de música, eles rebatem, não querem, mas os pais querem, buscam outras alternativas. Aí a preocupação que o pessoal tem no funk é essa questão de, essa falta de consciência, né? Até política dentro das letras do funk. Havia aquelas letras muito vulgar, desmerecendo a mulher. Então tem essa preocupação. Você nesse campo do artista, né? Eu queria que você desse a sua opinião sobre essa questão do funk, a questão social envolvendo o funk. A gente sabe que a linguagem do povão, a grande maioria da periferia, mas qual é o conteúdo desse aí? Sua opinião enquanto média artística, o que você acha disso aí? Né? E outra pergunta também, dentro dessa visão política, o que você acha que a escola, né? A gente recebe gente de várias situações, pode contribuir com essa busca, essa conscientização política da população? Qual a contribuição que a escola, a educação pode estar dando, tendo em vista que nós estamos enfrentando a questão da escola sem partido, né? Está aí próximo a acontecer em Belo Horizonte, os vereadores já estão articulando isso, principalmente a bancada evangélica. A escola sem partido, outro nome, mas é o que está posto. E a educação pode estar contribuindo, apesar dessa ameaça da escola sem partido. Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta. Peraí. Vai ser o Hernani Rocha. Hernani, eu vou te pedir só um segundinho, ela está terminando de fazer uma anotação ali sobre a primeira pergunta. Pode ir. Aprovamos chouriço. Muito bom chouriço daqui, viu, gente? Eu não vamos chouriço de qualquer lugar, não. Boa noite, eu me chamo Hernani e primeiramente eu gostaria de dizer um salve aí para Dona Ivone Lara, compositora, negra, assistente social, mulher de luta, guerreira e representa, né? Posteriormente, assim, particularmente eu gosto muito, né, da cena musical de Belo Horizonte. A senhorita Calista é uma dessas que promove essa maravilhosidade, né, o bloco da Calisto, o programa da Calisto. E assim, eu acho que ela se coloca sempre à frente, né, e possibilita um diálogo muito interessante com a população. Gostaria de perguntar para a senhorita sobre a musicalidade feminina, as produções femininas e o que você acha das mulheres, né, que assim, temos muitas nesse momento, somos muitas, né? Uma frente que promovem a musicalidade, e se você acha que é possível ainda que essa musicalidade feminina possa vir a cumprir um papel de promoção e fortalecimento para todas as mulheres que estão na periferia, né, passando por uma situação de violência, por dificuldade, alienação, machismo, exploração. E se você acha, e como que sua música pode contribuir e como que o cenário musical feminino pode vir a contribuir para a maior autonomia de todas as companheiras mulheres que se encontram em luta permanente contra essa sociedade misógina, violenta, machista e patriarcal. Gente, como é o último bloco, então nós vamos agora passar para o Rafael Mendonça, ele vai encerrar as perguntas.
Eu vou pedir desculpa que muitas pessoas, né, conforme o debate vai caminhando, o pessoal vai aumentando o interesse de participar. No início o pessoal está um pouco tímido e fica sem um pouco saber até o que perguntaria. Depois vão surgindo, né, perguntas, só que a gente teve que encerrar, o horário já tá um pouco avançado. Então algumas pessoas pediram para fazer perguntas e infelizmente eu acabei negando, não por maldade, tá? Mas então vamos lá, Rafael. Na verdade eu vou pedir uma licença para a Aline, porque eu vou ter uma curta pergunta de fazer, boa e bem curtinha. Mas eu queria falar umas palavras sobre a terça esquerda, rapidamente antes. A gente está acostumado a pensar numa coisa de esquerda como uma coisa que a gente só pode ser de esquerda, só pode acreditar que é de esquerda. Ser esquerda é uma atitude, é um ato de bravura, cada vez mais. Ser esquerda é estar presente. Ser esquerda é conviver com as coisas que são demandadas e as necessidades do ser humano. Uma vez que o Corim Bar abre essa porta para a gente, por quê? A gente aqui está tendo a possibilidade de estar perto do trabalhador. A esquerda esqueceu o trabalhador. A esquerda mainstream brasileira ignora o trabalhador. Ela é praticamente anti-trabalhador. E a gente tendo a possibilidade de estar em Venda Nova, nesse momento, numa terça-feira, vivendo com as coisas como elas devem ser feitas, conversando com as pessoas que realmente precisam pensar, precisam encher a barriga amanhã, e poder viver isso é uma coisa muito importante. Hoje é um dia vazio, por isso me deu vontade de falar, porque é um dia que eu penso o seguinte: a gente não pode desprezar a oportunidade de estar perto do trabalhador. Eu não sou daqui de Venda Nova, eu sou um cara criado em classe média, sou um cara criado em Zona Sul, e eu acho que a gente não pode ignorar a presença do trabalhador nessa situação, e nós estamos fazendo isso. Um grande salve ao Corim, ao Saulo, que estão aí mandando essa coisa toda. Obrigado, gente, vamos junto. E a pergunta é o seguinte: você, amor, gosto que eu esqueci de escrever na crítica. Porque seu disco é um disco de samba que rompe barreiras. E rompendo essas barreiras, você rompeu as barreiras do samba. Como é entrar nesse universo novo? Só isso. Obrigada, Rafa. Deixa eu anotar antes que eu esqueça, né? Essa tá fácil. Vamos lá. Funk. Antes de mais nada, é importante lembrar que, independente da época e independente do gênero musical, a gente encontra vários exemplos em que a mulher é rebaixada, que a mulher é violentada. Noel Rosa mesmo, que eu gosto, fez que mulher indigesta, né, merece mais um tijolo na testa. O Paulo Vanzolini, um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. A Amélia, que não tinha menor vaidade, e realmente era bom ela não ter menor vaidade, porque assim, mulher de verdade não tem que ter vaidade, é isso que é a mulher de verdade. Então assim, eu acho que a roupagem muda, sabe? Não é uma questão do funk. O funk, inclusive, é um ritmo que eu gosto, né? Mas eu acho que ele cumpre uma função muito importante, porque ele dialoga hoje, né, com essa juventude, e tem muito funk interessante, sim, sabe? A própria Valesca, né, ela tem letras que mexem, sabe, tiram a gente desse lugar comum.
principalmente os homens, porque a coisa de ter uma mulher e uma mulher ali falando, mostrando um discurso que é importante para a gente nesse momento, e não só ela, eu falo de outras também, a própria Anitta, a Pablo Vittar, que é uma trans que... Ela é drag, né? Ela é drag, ok. A Pablo, que é uma drag que chega lá também e tira a gente desse lugar confortável. Eu acho isso importante, sabe? E a gente tem que valorizar, porque esse movimento é um movimento que vem das periferias também. É óbvio que hoje ele alcançou o asfalto, né? Como acontece com quase todos os gêneros musicais. Com o samba não foi diferente, né? Ele sai daquele lugar ali, da periferia, mas quando a gente vê que aquele produto é rentável, ele dá um jeito de se enfiar também no asfalto, de virar mercadoria que vale grana. O funk tá assim também. Mas eu acho que aí vai o crivo, né? A gente precisa entender que existem músicas que são interessantes e músicas que podem ser não tão interessantes, sabe? E não é falar que porque que a menina tá ouvindo funk, ela tá dançando e descendo até o chão, que isso é um problema. O problema não é ela dançar e descer até o chão. O problema é o olhar de quem tá ali pondo sobre ela a visão e tá vendo ela descer até o chão e tá pensando outra merda. Ela tá ali fazendo o que o corpo dela quer, ela tá dançando, ela tá se expressando, sabe? Agora, realmente, eu não vou apoiar a letra que vai falar merda, e vai falar merda principalmente com mulher. Isso eu não sou a favor, não mesmo. Mas eu acho que o funk, enquanto movimento musical, ele tem que ter respaldo, sim. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser discutido, tem que ser levado para a sala de aula. Eu levava, na minha época eu não levava funk para os meus alunos, mas eu acho que hoje tem que ser levado, sim, claro, sabe? Como é que você vai dialogar com o seu aluno? Você tem que entrar na realidade dele, sabe? A gente tem que trocar essa ideia de igual para igual. É inconcebível você querer apresentar, por exemplo, uma obra, vamos pôr uma coisa bem fora na minha realidade, que eu fiquei meio assim, quando um professor levou para mim, vou te dar um exemplo. Ele levou um negócio clássico. Se eu não me engano, na época, era Chopin. Eu ia saber quem que era Chopin, bicho? A minha mãe ouvia rádio, costurando, era costureira. Ela ouvia sertanejo, que é sertanejo das antigas. Ouvia música brega, bolero. Ouvia as músicas da década de 80. E era essa a minha referência. Aí uma pessoa chega pra mim, me apresenta um negócio que eu nunca vi na vida e quer que eu entre naquele universo e uau, Chopin, que fino, legal, tô adorando, já tô sabendo tudo. Não é assim, sabe? A gente precisa, você pode até apresentar uma música clássica pro seu aluno, mas primeiro você entra no universo dele, entende a musicalidade, o que tá ali? O que cerca ele? Aí sim, aí você pode inserir elementos novos, pelo menos era dessa forma que eu chegava musicalmente aos meus alunos dentro de uma aula de geografia, sabe? E o funk, ele tem que estar dentro da sala de aula, sim, contextualizado. Eu acredito nisso. Escola sem partido. Gente, mas que BO que é esse negócio, né? Porque assim, é muito perigoso, né? Mas eu acho que a gente já tinha essa noção. Eu não sei, eu não me espanto tanto com a escola sem partido. Eu vejo o nível de periculosidade da situação, mas não me espanto. Por quê? Porque você oferecer educação para um indivíduo é você armá-lo, é você dar para ele munição, e aí ele vai, meu bem, ele vai atirar, no bom sentido, ok? E quando eu estava lá na universidade, né, e tal, estudando LDB, né, para quem não sabe, Lei das Diretrizes e Bases, eu já encontrava algumas coisas que me incomodavam um pouco, né? Porque se na teoria a gente tem lá, né, as leis que vão gerir e tal,
Na prática não acontece da mesma forma. A própria laicidade mesmo é uma coisa que é muito bonita, explicadinha lá na teoria. Mas na prática, né, você encontra elementos religiosos até dentro de sala de aula. Na minha época, quando eu me lembro, 7, 8 anos de idade, estava no primeiro ano, antes de entrar para a sala de aula eu tinha que cantar o hino nacional e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E era uma escola pública do Estado. Então, assim, isso é muito complicado. E está lá, na Lei de Diretrizes e Bases, que o ensino é laico. Mas ele não é laico na prática, né? Ele não é. Mas cabe a nós, professores, rompermos com essas barreiras. Quando eu era professora, eu, por várias vezes, tem essa coisa de achar que uma aula é mais importante do que a outra, né? Então, chegavam para mim, professor de geografia, e falavam, a gente vai precisar de uma aula sua, porque agora a gente está na semana da Páscoa, e aí as crianças vão colorir os elementos, o cálice, o coelho. Eu falei, na minha aula, você não vai fazer isso não, querida. Então, vamos começar com a diretora, porque eu não sou a favor disso. A gente não vai colorir coelho, a gente não vai colorir cálice, a gente não vai colorir nada. Porque na minha aula, na minha sala de aula, eu vou estudar com eles, eu vou trocar informação com eles do conteúdo de geografia. Isso não faz parte do conteúdo de geografia. Mas assim, eu fui perseguida por ter feito isso. Primeiro porque na época eu ainda era um bandista, aí tinha mais esse agravante para eles, então rola uma perseguição. E eu acho que agora a perseguição vai ser maior. Então vocês que são professores, preparar as costas, porque assim, esse movimento da escola sem partido, ele vem com um discurso que agrada, né, a massa. Essa coisa, mas que é um discurso muito... Ele é sutil, mas no fundo ele é muito perigoso, né? Porque é aquela coisa, não vamos discutir política na sala de aula, vamos de novo voltar aos bons costumes. É quase aquela OSPB, não era? Que tinha, né? Não, é negócio de moral e cívica. É isso mesmo, OSPB, né? Exatamente. Organização Social, OSPB. Eu lembro que tinha isso no meu... A gente não tinha essa matéria, eu ficava olhando isso lá na minha carteirinha, eu falava, gente, o que é esse negócio de OSPB? Aí eu fui perguntar pro meu pai, falei, minha filha, eu estudei isso aí, não quero estudar não. Eu falei, ok. Mas eu vejo esse negócio aí, desse movimento da escola sem partido, como um negócio assim, que a gente tem que se preparar e ir pro fronte, porque eles estão vindo pesado, vão realmente querer implementar isso, e o negócio assim, é como eu falei, a coisa, na teoria, ela já não está funcionando, né? Porque não existe escola laica não, gente. Você vai dentro de uma sala de aula, você vê crucifixo, com todo respeito, sabe? Todas as religiões. Muito embora, se você vê um crucifixo numa sala de aula, e se você leva um tambor para dentro de uma sala de aula, você vai sofrer preconceito, como eu sofri. Então não é igual, né? A educação, ela funciona quando o elemento cristão está envolvido, mas quando o elemento afro-brasileiro está envolvido, não rola não. Quando o elemento nipônico está envolvido, também não rola, né? Vai colocar um budismo, vai colocar o candomblé, vai colocar um Umbanda, vai colocar o Hare Krishna, não vai rolar. Mas comeu o partido. Como é que é? A escola só comeu o partido. Exato, a escola com partido. Não, mas exatamente, é isso. Na verdade, a sigla Escola Sem Partido, entre parênteses, escola com partido, né? É uma escola de doutrinação de direita, gente, é isso, né? Porque esse negócio de falar assim, não, e eles conseguiram endemonizar os movimentos de esquerda, né? A teoria da esquerda, de uma forma que hoje, assim, a pessoa nem sabe o que é esquerda. Não sabe, não estudou, assim, não teve conhecimento, ok. Mas ela já acha que esquerda é o capeta, tipo, né? Vamos colocar a coisa no nível religioso. É isso, e que isso tem que ser combatido. Isso só pode ser combatido através da moral e dos bons costumes, da escola sem partido, que vai fazer esse papel, vai cumprir esse papel, vai educar os filhos, porque não pode ter discussão de gênero dentro da sala de aula. O que é isso?
Então, assim, a gente está num momento que é muito delicado. E é a hora agora de colocar aí a indumentária, pegar as nossas armas, o nosso arcabouço e saber atirar. Porque também não adianta nada. Aí, Rafa, aquela história, né, da ideologia da esquerda, daquele mundo, né, idealizado, lindo. Não é assim que vai funcionar. A gente precisa entender a forma de comunicação, entender como se comunicar para que o nosso discurso chegue em todas as pessoas. Mas não é chegar com embate, não é simplesmente chegar igual. Eu estou vendo muita gente, desculpa, eu acho que está até fora do assunto, mas eu vi muita gente dentro do meu segmento da esquerda, do nosso, né, segmento de esquerda, falando dessa... E está rolando mesmo, está uma merda isso, né? A gente está vivendo aí num tolimento fudido de tudo, não só da arte, né? Em que as pessoas não podem se manifestar. Não podem, sabe? É uma peça com uma transexual que chega lá, ela faz o papel de Cristo. Ah, ok, não vai rolar aqui. Tá vindo para BH e vai rolar sim. A gente vai lá. E a história que teve com o homem nu. Eu defendo a arte, gente, né? E a arte para mim... Exatamente, eu defendo a arte. Eu sou naturista, inclusive, né? Pratico isso não aqui no Brasil, porque eu ainda não tenho coragem de fazer aqui no Brasil. Mas, por outro lado, essa história, ela precisa ser tratada com um pouco mais de cuidado. Sabe por quê? Porque, por mais que eu defenda, e que eu acho que assim, tem que ter mesmo, e o nu, ele não tem que ser hipersexualizado. Não é mesmo, né, o objetivo, pelo que eu li a respeito do que está lá na exposição. Mas a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber chegar nas pessoas, porque sim, tem gente que vai olhar aquilo ali e vai falar, não, isso é pornografia, isso é horroroso, não dá. Mas sabe por que não dá? Porque a criação daquela pessoa é essa, sabe? Eu chegar para minha mãe e mostrar aquilo ali, ela vai falar, crê em Deus Pai, eu não vou levar nunca ninguém para assistir um negócio, ainda mais uma criança. E não é julgar essas pessoas não. E eu vejo muita gente do nosso lado julgando essas pessoas. Sabe por que não pode julgar? Ô, gente, porque é a formação daquela pessoa ali. A gente tem que trabalhar a educação na base. Porque a partir do momento que você consegue trabalhar a educação ali na base... Gente, eu só fui em museu depois de velha. Então, assim, eu não posso julgar muitas pessoas que estão criticando essa obra, eu não vou julgar. Eu vou tentar chegar até elas de uma forma harmoniosa e amorosa e explicar por que aquele nu está ali, o contexto e tal, dentro da linguagem dela. Porque, gente, para quem não está habituado àquilo, não entende que aquilo é arte, é assustador, sim. É assustador. Para mim não é, mas para um outro pode ser. E para uma outra criança também poderia ser. Porque eu vou falar para vocês, quando eu dei aula, eu dava aula na escola particular, eu não tive contato com esses tipos de casos, mas na escola pública sim, com crianças abusadas. Então, assim, uma criança que sofreu um abuso, muitas vezes ela está naquela situação vulnerável, e é dentro da família, e é dentro de um próximo, é com um próximo, e ela não sabe que aquilo é errado. Então, assim, eu acho que essa discussão é um negócio que assim, é mais amplo. A gente precisa... Não é toda criança que vai ter a formação dentro de um lar e que um pai e uma mãe vai chegar e falar, olha, esse não é arte. Os meus filhos provavelmente vão ter essa formação, sabe? Porque eu vejo assim, o meu corpo é muito mais do que... Isso aqui não é sexo, isso é arte. E eu posso fazer dele o que eu quiser. Mas a gente também tem que ver o outro lado. Então o que eu trago aqui é, enquanto artista e educadora, é que as pessoas
possam entrar no universo do outro, entender por que um outro está discutindo aquilo, porque às vezes ele não tem realmente essa noção, sabe? A gente precisa oferecer essas informações. Eu não vou julgar só, eu não vou jogar pedra, não vou fazer isso, sabe? Eu estou num lugar de privilégio, porque hoje eu entendo coisas que há 15 anos atrás eu não entendia, não fazia parte do meu universo. E nem na escola, na minha escola, hoje eu levava os meus alunos para dentro do MST, na minha época, que pelo amor de Deus, se acontecesse um negócio desse, sabe, você não tinha chance zero. Hoje em dia, os alunos, infelizmente, aqueles que têm mais poder aquisitivo, nas escolas particulares, isso acontece. Eles são levados a conhecer museus, visitar exposições. Escola pública? Não vai. Então, assim, é exigir demais das pessoas que elas entendam que determinada performance é uma performance artística e ela tem um porquê de estar ali. Tem gente que não tem condição de entender isso. E eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de acolhimento. A esquerda precisa acolher, não segregar. Dá tempo de responder a última? Claro, dá tempo, tá demais. Disco novo. Cada propaganda de disco novo. Só assim, gente, o meu disco novo é um disco de samba, mas a formação musical dele é guitarra, harpa e percussão. Por que eu trouxe a harpa para dentro do samba? Porque eu acho interessante fazer a arte, né, gente? Propor o novo, trazer novas referências. É um disco inteiro de samba com um instrumento base, tendo como instrumento base uma harpa. E como eram composições muito densas, né? Eu estava tratando ali de casos muito complicados, muito nublados. Eu queria ter uma cama mais macia, uma sonoridade mais leve para poder tratar de temas tão densos, tão complicados. Aí o Domênico, que é o produtor do disco, Domênico Lancelotti, me sugeriu a ideia de trazer a harpa da Cristina Braga, que é a maior harpista do Brasil, para dar aí o tom a esse CD. Foi isso. Mas eu continuo achando que é samba. Só é samba com um outro olhar. É mais que samba. Ok. Gente. A gente está aqui para agradecer. Muito barulho. Uma salva de palmas para a Aline Calisto. Mais uma terça esquerda aqui. A terça esquerda eu gostaria de presenteá-la com uma camiseta. Lula 2018. E todo mundo aqui para tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, geral, todo mundo aqui para tirar uma foto, registrar a presença da Aline Calisto. O João Bosco tem um pedido antes da gente encerrar. Logo que a gente tirar a foto, vai, no dia 17 de outubro, tem mais uma edição da Terça Esquerda aqui, a partir das 19h13, com a Bia do Cidiute, não é isso? A Bia da Cidiute vai estar aqui no próximo dia 17. A gente vai fazer uma alusão aí ao Dia dos Professores da Educação. Então todo mundo aqui no dia 17. Geral, Joãozito, geral, todo mundo aqui, Saulinho. Vamos registrar essa foto aqui, todo mundo. Não, deixa de lá, que lá tá. Ah, ela tirar isso, né? Desculpa, eu acho que você chegar pra frente. Saulinho, alô Saulinho, alô Corim. Professor Newton, todo mundo. Vamos chegar.
Todo mundo, gente, não fica acanhado não, vamos sair na foto, vem todo mundo pra cá. Beleza? Dois celulares. Faz aí, André. Força. Tem um Lucas já perdeu. Salva de palmas pra terça esquerda pra mim, Thaís. A gente vai agora de uma forma muito acústica, muito agregadora. A gente vai fazer um samba aqui. Quem tiver convidado para chegar aqui cantar, vai saindo comigo aí. Galopé. O Rita lançando o galopé. Enquanto o galopé não sai, a gente vai fazer uma roda de samba aqui. Com muita alegria, acusticamente, todo mundo pertinho cantando. Gente, só para explicar quem é a primeira vez que vem, sempre ao final do evento, o Corinho oferece aqui para todo mundo uma panelada, entendeu? Então hoje vai ser o galopé, vai ser servido 0800, então todo mundo aproveita, tá? E agora o João Bosco quer pedir uma coisa para a Aline aqui, né, João? É porque agora é música, né? Então, já que nós estamos em tempos de golpe, você vai ter que cantar Lama. Porque o cara, para subir, teve que tirar a Dilma, né? Então... Olha aí! Não, vocês não sabem. Eu dei uma entrevista e me perguntaram assim: que música? Olha só, eu dei uma entrevista falando do novo disco e tal, e era um jornal que também, enfim, tinha um viés político. Aí me perguntou, se fosse para você dedicar uma música pro Temer, qual você dedicaria? E pra Dilma, qual você dedicaria? Pra Dilma eu dedicaria A Mulher do Fim do Mundo, porque, né, pra passar tudo que ela tá passando, que ela passou, é muita mulher mesmo, só pra uma mulher pra aguentar o que ela aguentou, gente. E pro Temer eu dediquei Lama. Você conhece, né? Você deixa.